Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal aqui do Pregação Fiel. Eu sou o pastor Gediel Martins e eu estou aqui para ajudar você a aprender um pouco mais da pregação expositiva, aprender como se monta uma pregação expositiva, a dar mais conhecimento, entendimento para você do texto bíblico, como se trabalha o texto bíblico, né? Desde já eu quero pedir que você dê o seu like, né? Se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, para que você sempre esteja recebendo mais conteúdo relevante nessa área. Esse é um conteúdo muito importante, né, nessa área de pregação expositiva, e eu quero sempre compartilhar aqui com vocês, e se você só vai receber se você se inscrever no nosso canal, certo? Hoje eu vou trabalhar com você mais um texto de Colossenses, no capítulo 3, do verso 1 a 8, né? Esse é o tema do nosso, o texto que nós vamos trabalhar hoje, né? E eu queria focar aqui um pouco mais no esboço do sermão, certo? É lógico que tem muita coisa boa. Esse texto é um texto muito rico, né? Há quem diga que pode ser feito em 2 sermões, enfim. Se fosse Lloyd Jones, com certeza ele pregaria uns 8 sermões nesse texto aí. Lloyd Jones era um cara exímio para aplicar, e aí o sermão se torna, né, grande, né, e não menos edificante, pelo contrário, é muito edificante, né? Se você não conhece Lloyd Jones, eu convido você a conhecer um pouco desse material. Foi um grande pregador, um grande expositor da palavra de Deus, né, e deu uma contribuição muito grande, muito vasta para a pregação expositiva na história da igreja. Então, eu quero convidar você a conhecer um pouco mais sobre Lloyd Jones, né? É um grande pregador, né? Foi um grande pregador, né? Usado por Deus. No mais, eu queria falar para vocês hoje desse texto, né? Vou resumir ele em um sermão, num esboço só, porque ele é uma unidade literária. Eu vou mostrar aqui por que é uma unidade. Não vou entrar nos pormenores do texto, tem muita coisa no texto, né? Mas como ele é uma unidade, eu vou tentar trabalhar com vocês como se fosse um sermão somente, né? Somente um sermão, certo? É lógico que você poderia fazer dele produzir mais sermões, mas eu estou aqui tentando fechar um sermão de 50 minutos, onde eu tenho 50 minutos, é um tempo ideal para pregar, e aí eu vou dar esse esboço, vou focar mais no esboço do que propriamente dito no texto, tá certo? Então, eu vou colocar aqui, compartilhar minha tela com você, para que você possa aprender aí junto comigo, certo? Aqui é a minha tela, e aqui está o texto. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho a fonte para você visualizar. Pronto. Deixa agora dar para você olhar direitinho aí. O texto diz, Colossenses capítulo 3, verso 1 a 8, diz: Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com ele em glória. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão, lasciva, desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também no outro tempo, quando vivíeis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem obscena no vosso falar. Algumas pessoas me perguntam por que eu vou até aqui no verso 8. Porque, na minha compreensão, Paulo está estruturando o seu pensamento de aplicações das verdades que ele já desenvolveu, das doutrinas, vamos dizer aqui, do conteúdo doutrinário que ele já desenvolveu no capítulo 1 e 2, né? Ele está aplicando aqui e, na aplicação, ele está organizando a partir de áreas de relacionamentos. Nesse contexto, ele fala do relacionamento nosso, meu, né, pessoal, com Cristo.
lá a partir do verso 9, ele dá um tom de relacionamento entre eu, né, você, e os irmãos da igreja, né? E depois ele vai para o relacionamento meu com a família, meu com o trabalho, meu, enfim. Parece que Paulo está pegando as áreas de relacionamento da vida do crente e está mostrando como se desenvolve essa suficiência de Cristo, essa centralidade de Cristo, a supremacia de Cristo na vida do crente. E por causa disso, a partir do verso 9, no verso 9, principalmente, ele começa a falar de pecados, né, da área que deve ser trabalhada em relacionamentos com outras pessoas. Daí, então, eu entender aqui que Paulo, do verso 1 ao 8, está falando do relacionamento meu pessoal com Cristo, a partir do verso 9, do meu relacionamento com os irmãos, e assim sucessivamente. Então, essa é a razão pela qual eu estou colocando aqui a unidade literária. Eu percebo muita lógica na questão do apóstolo Paulo em escrever assim. Paulo era muito organizado, né? A maioria das cartas dele é dividida entre doutrina e prática, né? Esses dois extremos aí, né? Essas duas ênfases, né? Nos capítulo 1 e 2, Paulo mostra que Jesus é superior aos anjos, que ele é suficiente, que os cristãos de Colossos devem ter cuidado com os falsos ensinos, com os falsos mestres, né? E agora, no capítulo 3, ele começa a fazer umas aplicações, né? E aí, esse, portanto, por exemplo, do verso 1, que está aqui, é o que descreve, deixa isso muito claro. Paulo já desenvolveu doutrina e agora ele está aplicando na vida prática. Por isso, portanto, se Cristo é suficiente, se nós já morremos com ele, se nós ressuscitamos com ele, então, o que acontece? Está bem aqui. Se foste ressuscitado juntamente com Cristo, o que acontece na vida do crente? Olha os imperativos de Paulo aqui. Buscai as coisas do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. E aí um outro imperativo. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. E ele explica um pouco mais. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com ele em glória. E um outro imperativo, ó, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. E aí ele vai citando os pecados, né? Prostituição, impureza, paixão lasciva. E ele diz que sobre essas coisas, né, é que vem a ira de Deus sobre o filho da desobediência. E aí o verso 7 explica um pouco mais. Ora, nessas mesmas coisas vocês andaram, mas no outro tempo, né, quando vocês viviam nela. Agora, porém, como vocês têm uma nova vida em Cristo, então, despojai-vos. Despojai-vos igualmente de tudo isso, né? Ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena no vosso falar. Em outras palavras, o que nós percebemos aqui nesse texto é que Paulo está desenvolvendo seu pensamento através de 4 imperativos, né? Buscar, pensar, fazer e despojar. Uma boa dica na questão do ensino que eu posso dar aqui é tentar usar as ilustrações ou as imagens que o próprio apóstolo Paulo usa para transmitir o seu ensinamento para a igreja de Colossos. Por exemplo, ele está falando de busca, de pensamento, de fazer, mas ele está usando uma palavra aqui que no nosso contexto a gente não usa muito, mas naquele contexto era muito usada, mas que a gente entende. Despojai-vos, a ideia de tirar a roupa, né? Tire a roupa velha, vista a roupa nova. Nesse contexto, então, se eu fosse, né, pregar esse texto, eu usaria uma metáfora, né? Eu usaria aí uma forma de falar de roupa velha e roupa nova, né? Não roupa nova, banda aí, mas tirar a roupa velha, né? Ou também falar de um outro, um tema enfatizando a questão da organização do pensamento de Paulo, né? Mostrando como deve ser a nossa vida em Cristo, né? Se morreste juntamente, se foste ressuscitado juntamente com Cristo, então buscar e pensar e fazer e despojai-vos. Então,
a vida com Cristo. Cristo vive em você, você vive com Cristo, e essa vida com Cristo, então, tem essas, pelo menos essas quatro categorias, né? Mas se você pensar aí também, há uma outra forma, e alguns intérpretes acabam dividindo esse texto em duas partes, por uma simples razão. Eles imaginam que a parte do verso 1 ao verso 4 fala de aspectos positivos. E aí ele vai dizer, olha, busque e pense no que é do alto, né? E aí do verso 5 ao verso 8, a ênfase é deixe o que é da terra, né? Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, despojai-vos igualmente de tudo isso. Então, alguns intérpretes acham por bem colocar do verso 1 a 4 uma unidade, do verso 5 a 8 outra unidade. Por que que eu não escolhi assim? Bom, eu já expliquei, né, da ênfase da organização por áreas da vida, mas que isso poderia ser um bom indicativo de uma estruturação de texto, né? Aqui eu confesso a vocês que eu fico muito em dúvida se a estrutura do texto é em duas partes ou em quatro partes. Duas, se fosse do verso 1 a 4, no aspecto positivo, e verso 5 a 8, no aspecto negativo, ou em quatro partes, porque são quatro imperativos, né? 2 imperativos positivos e 2 imperativos negativos, né? E aí, então, você escolhe como você pode expor. Eu queria expor, então, em duas partes. Não tem problema, né? Mas o importante é que você entenda a lógica do pensamento do apóstolo Paulo, né? E aí, um tema que eu poderia sugerir, lendo aqui, falando da vida com Cristo, a vida com Cristo e Cristo vive em mim, eu poderia dar um tema para essa mensagem com o seguinte tema, né? Uma nova vida em Cristo. Esse seria o tema do meu sermão, né? Colossenses, aqui o CL 3, de 1 a 8, certo? Dentro desse arcabouço aí de informações panorâmicas ainda, né? Eu posso pensar em algumas coisas importantes. Já que eu estou falando de aspecto positivo e aspecto negativo, eu poderia subdividir, então, ou encontrar a estrutura desse texto dessa forma, né? E os outros seriam uma espécie de subdivisão, né? Se uma é divisão, a outra seria a subdivisão. Nesse caso em particular desse texto, como é que o pregador, se eu tenho um tema, uma nova vida em Cristo, a pergunta é, como é que vivemos uma nova vida em Cristo? Essa seria a pergunta óbvia, né? Você anuncia lá, irmãos, hoje eu vou falar sobre uma nova vida em Cristo. E aí a pessoa poderia perguntar, o que é uma nova vida em Cristo? Como posso viver uma nova vida em Cristo, né? Enfim, a ênfase aqui na resposta a essa pergunta, né, é o pregador que dá. Então você poderia aí implicitamente, lógico, você não vai escrever no seu esboço, mas você poderia fazer a seguinte pergunta de transição que alguns pregadores na área da homilética fazem, né? Como viver uma nova, como desenvolver uma nova vida em Cristo, né? Pronto. Como desenvolver uma nova vida em Cristo. Vou até colocar separado aqui essa pergunta, né? Lembrando que ela não faz parte de nada, ela é simplesmente uma pergunta de transição, certo? Que precisa ser respondida pelos meus pontos. Lembra que os pontos do sermão são as respostas ou complemento do tema do sermão. Se o meu tema é uma nova vida em Cristo, eu preciso falar sobre isso, né? Se esse é o tema do texto, então eu preciso falar sobre isso. Paulo tem uma coisa em mente, tem um assunto em mente. Se esse é o assunto, o que ele diz sobre o assunto? E aí seriam os pontos do sermão, né? Eu vou colocar aqui o ponto 1. Eu vou usar essa estrutura macro, né, do verso 1 a 4 e do verso 5 a 8. Eu vou até colocar logo aqui.
verso 1 a 4, verso 5 a 8. E aí eu perguntaria se, na área da homilética, né? Estou tentando trabalhar com vocês mais a área da homilética. Uma nova vida em Cristo. Como desenvolver uma nova vida em Cristo? Bom, nesse caso, olhando para o texto, posso pensar, busque as coisas do alto, pense nas coisas do alto, não nas que são aqui da terra, porque morreste, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo. Parece que ele está falando de coisas que devemos aí fazer positivamente, cultivar, né? A gente precisa cultivar uma vida com Cristo, né? Por isso, eu penso que poderíamos pegar esses dois imperativos, da busca e do pensamento, e, digamos que, colocá-los dentro de uma frase que possa resumi-los, englobá-los aí, né? E aí eu posso sugerir essa, uma nova vida em Cristo. O que uma nova vida em Cristo faz, né? Como ela é desenvolvida? Uma nova vida em Cristo cultiva uma nova mentalidade, busca e pensa, né? Seria mais ou menos isso aí, né? Cultiva uma nova mentalidade. Por que nova mentalidade? Porque se antes só tínhamos o envolvimento com coisas terrenas, agora temos envolvimento com coisas do alto. Pensamos nas coisas do alto. E só uma explicação, só para não ficar na homilética rasa, né? Quando Paulo fala que buscai as coisas lá do alto, que coisas? Aí Paulo explica, onde Cristo vive. Cristo vive no alto e devo buscar as coisas do alto. Mas como seria buscar as coisas do alto? Aí tem um pregador que diz, eu penso que é isso, você deve fazer aquilo, ou vai em outros textos para buscar. Não precisa. Olha o restante do verso que diz, assentado à direita de Deus. Quando ele fala assentado à direita de Deus aqui, ele está descrevendo algo que é importante, que classifica a Cristo Jesus. Quem é que está sentado à direita de Deus? O que isso significa? Bom, naquele contexto significava alguém que está em posição de reinado. Então, buscar as coisas do alto nada mais é do que buscar, digamos assim, o reino de Cristo, o cumprir a vontade de Cristo, que é o rei, que é o Messias, que a palavra Cristo enfatizava isso, né? Trazia isso na memória deles, o Messias. Então, o que seria buscar as coisas do alto? É buscar se submeter ao governo de Cristo. Essa é a ideia que fica muito clara aqui. Então, buscando o reino de Cristo, né? Esse seria o nosso primeiro subtema aqui. Como é que eu cultivo essa mentalidade? E aí, o princípio, né, o tema que eu poderia, ou subtema também, eu vou colocar como subtema para você entender como funciona muitas vezes. Alguns pregadores fazem assim. Cultiva uma nova vida em Cristo, cultiva uma nova mentalidade. E essa nova mentalidade, como ela é desenvolvida? Buscando o reino de Cristo, o governo de Cristo. Pronto, o governo. Quando eu estou falando de buscando o governo de Cristo, né? Eu estou deixando claro aqui que é obedecer à vontade do rei. Seria essa a ideia. Obedecer à vontade do rei, que é muito claro quando fala de assentado à direita de Deus. Cristo reina, Cristo vive, ele governa. Então, busque o reino de Cristo. Segundo lugar, pensai nas coisas do alto. Pensar nas coisas lá do alto, não nas que são da terra, né? Aqui o que nós percebemos é o seguinte. Ora, pensar nas coisas do alto, pensar nas coisas do governo de Cristo, né? E ele contrasta, não nas que são daqui da terra.
Verso 3. Por quê? Porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Então, vocês estão nele, vocês morreram para as coisas da terra e vivem juntamente com ele. A vida de vocês está juntamente com Cristo. E quando ele se manifestar, então vós sereis manifestados com ele em glória. Ou seja, vocês estão unidos a Cristo. Pensem no governo de Cristo, porque vocês estão unidos a ele, né? Em outras palavras, o que eu vou fazer aqui? O meu, seria o meu subponto, né? Uma nova vida em Cristo, cultiva uma nova mentalidade, como? Buscando o governo de Cristo, como? Aí, pensando na manifestação de Cristo, no retorno de Cristo, tanto faz, né? Então, pensando no retorno de Cristo. Vou tirar a pergunta aqui só para não atrapalhar muito, tá bom? Mas é essa pergunta que nós chamamos de pergunta de transição, não homilética, certo? E aí, eu tenho aí os dois. Vou colocar aqui em negrito para facilitar a visualização aí. Uma nova vida em Cristo. Cultiva uma nova mentalidade, buscando o governo de Cristo, pensando no retorno de Cristo. Bom, não são só essas duas lições que eu aprendo aqui. Não somente. Já expliquei isso em vários outros vídeos, né? O fato de eu ter aqui 2 pontos não quer dizer que eu tenha essas duas verdades. Pode ser que eu tenha muito mais verdades, mas por uma questão de tempo, eu estou pegando as principais e estou encaixando para que eu pregue no sermão de 50 minutos, né? Que é um tempo razoável, eu creio que é um tempo ideal para pregação. Pode 10 minutos a mais, 10 minutos a menos, mas eu creio que esse é um tempo ideal da pregação. Aí partimos para o nosso segundo ponto. Se a primeira parte traz uma conotação positiva, né? Cultivar uma nova mentalidade, a segunda parte fala do aspecto negativo, fazer morrer a vossa natureza terrena. Despojai-vos de tudo isso, desses pecados, da ira, da indignação, da maledicência. Então, o que eu posso falar aqui sobre o meu tema? Uma nova vida em Cristo, né? O que ela faz? Ela abandona um antigo estilo de vida. Certo? Essa ideia é muito importante para entendermos a lógica do pensamento do apóstolo Paulo. Veja, uma nova vida em Cristo cultiva uma nova mentalidade e abandona um antigo estilo de vida. Que antigo estilo de vida é este? Bom, o texto precisa responder para nós, é o texto que responde, né? Esse antigo estilo de vida, ele faz o quê? Olha o versos 5 a 7, né? Que é o trecho o trecho que faz parte desse imperativo, fazei e depois morrer, né? Ou mortificai também em algumas traduções aí. No verso 1 a 7, a ideia é de que prostituição, impureza, lasciva, desejo maligno, avareza, idolatria, desobediência, né? Vocês eram assim, vocês não são mais. Então, a ênfase poderia mortifique a carne, né? Mortifique a carne. Pronto, abandona o antigo estilo de vida como? Mortificando a carne. Certo? Mortificando a carne. Que mais? Aí, falando sobre esse mortificar da carne, como a gente pode resumir aqui o outro ponto? Olhando aqui, que é o verso 8, né? O último verso ali, vou até colocar ele logo aqui.
Verso 8. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto, a ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena no vosso falar. Quando eu falo de despojar, então, se eu estou abandono o antigo estilo de vida, o que ele faz? Ele despoja, retira a maldade, retira o pecado. Eu vou colocar assim, né? Retirando a roupa de pecado, ou o pecado, retirando o pecado. Certo? Essa metáfora você pode usar como ilustração aí, na questão da prática nossa de frequentemente tirarmos uma roupa suja e vestirmos uma roupa limpa, né? Pode pensar sobre isso, né? E aí eu estou com o meu esboço pronto aqui para você. Se você não percebeu, eu também aqui no esboço. Pronto. Uma nova vida em Cristo. Cultiva uma nova mentalidade, abandona o antigo estilo de vida. Cultiva uma nova mentalidade. Como? Buscando o governo de Cristo, pensando no retorno de Cristo. Abandona um antigo estilo de vida. Como? Mortificando a carne e retirando o pecado, né? Retirando, despojando, né? Que seria a ideia de Paulo. Certo? E aí eu tenho, então, o meu esboço do sermão. Né? Um esboço bem organizado, enfatizando somente os pontos principais. Por que somente os pontos principais? Bom, porque quando Paulo vai descrevendo esses pecados, né, cada pecado aqui serve como um princípio, né? Fazer, pois, morrer a vossa natureza terrena. Prostituição. Aí, quando você explicasse prostituição, já teria uma verdade para tirar ali. Impureza, paixão lasciva, desejo maligno, avareza. Cada palavra dessa traz uma nova ideia. E essa nova ideia é uma verdade que você pode tirar dali. Então, teríamos muitas verdades, muitas mesmo, que eu creio que em 50 minutos não teríamos condição de fazer. Né? A segunda, e aí eu estou sugerindo, então, que você pregue um sermão apenas. Mas a segunda possibilidade seria você pegar aqui o sermão, né, o texto todo, de 1 a 8, explicar tudo ele no primeiro sermão, mas falar somente do verso 1 a 4 e tirar o máximo de lições que você pudesse. E aí, no outro domingo, numa outra oportunidade, você pegaria, explicaria, fazer um resumo novamente do que você havia falado, um resumo do texto, e aí pregaria somente do verso 5 a 8, enfatizando todas as verdades do texto. Então, essas são duas possibilidades e você não estaria sendo infiel em nenhuma das duas, né? Ou se você enfatiza os pontos principais, né, trabalhando toda a unidade literária, ou você trabalha todos os pontos, dividindo elas de acordo com a sua disponibilidade de tempo, né? E aqui está o nosso esboço do sermão. Uma nova vida em Cristo. Cultiva uma nova mentalidade, abandona o antigo estilo de vida. Isso é homilética. A homilética ela vai facilitar o entendimento do texto. Né? A homilética serve para isso. Ela não é a interpretação do texto, certo? Ela facilita a apresentação do texto. E era o que eu queria enfatizar com vocês hoje. Bom, se você gostou da nossa aula, por favor, dê o seu like, compartilha, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para que mais pessoas possam receber esse conteúdo, para que o YouTube perceba que esse é um conteúdo relevante e nos dê ainda mais oportunidade para continuarmos ensinando a pregação expositiva, que esse é o meu objetivo. Abençoar outras vidas, outras igrejas, outras pessoas, né? Para que a palavra de Deus se expanda ainda mais, o nome dele seja glorificado e a igreja edificada e o mundo evangelizado. Que Deus abençoe você. Até o nosso próximo vídeo, nosso próximo encontro. Né? Se Deus quiser, eu aguardo você. E até lá.